Uma das grandes dificuldades que a maioria tem quando começa a fazer teste na aplicação é com relação aos dados. Ah, mas eu fiz aqui a minha funcionalidade na tela e aí eu não tenho como saber se está funcionando direito ou não, porque eu preciso de vários dados que estão lá no ambiente integrado, no ambiente de teste, ou às vezes eu preciso até do ambiente de produção, né, os dados do ambiente de produção, e eu não tenho acesso. Pô, mas aí como é que eu faço o teste nesses casos? Essa é uma dificuldade muito comum e ela é baseada numa crença que a gente adquire ao longo da carreira, porque a maioria dos devs de hoje, eles aprenderam a programar orientados ao dado. Então, muitas empresas ainda fazem sistemas desse jeito. Eles modelam primeiro as estruturas de dados, eles se preocupam com o que vai ter nas tabelas, o que eu vou cadastrar, para só depois fazer a funcionalidade acontecer, para só depois produzir o código. É claro que empresas grandes têm já seus processos estabelecidos, e eu não estou dizendo para você mudar exatamente tudo que a sua empresa faz da forma como a sua empresa faz. O que você precisa fazer é que você precisa começar a pensar no seu programa como algo que processa a informação e não algo que é a informação. O seu código, ele não depende exatamente do dado que entra. É claro que ele vai reagir a esses dados. Por exemplo, se você faz uma checagem se o campo veio nulo, ou se ele está vazio, ou se ele é maior do que 1000, sei lá, são coisas que a gente coloca lá no código, mas essa informação você pode simular. Você não precisa exatamente da informação que está no banco de dados, você não precisa ir até a fonte do dado para poder testar o seu programa. Agora, quanto mais longe você tiver do seu código, né, quanto mais longe o seu teste está do código, mais dependência você vai ter da origem da informação. Então, se você está fazendo um teste de unidade, um teste ali no código, você não precisa do banco de dados para fazer esse teste. Agora, se você está fazendo um teste end-to-end, um teste funcional lá na tela, clicando numa automação, onde ele clica na tela e espera as mensagens retornarem para o usuário, aí sim você provavelmente vai precisar de um banco de dados. Ainda assim, não necessariamente ele tem que ser o banco de produção ou o banco de aceite. Um banco de homologação. De novo, quanto mais longe você estiver do seu código, mais dependência você vai ter das informações externas. Se você consome uma API também, um outro sistema de dentro do seu fluxo ali, isso vai gerar alguns problemas. Então, também significa que quanto mais longe do código o seu teste está, mais complexo ele tende a ser e mais tempo ele vai demorar para executar. Então, são essas coisas que você tem que ter em mente. Existe sim uma dependência com o dado, mas procura fazer seus testes mais próximos do código. Eles são complementares, você não vai fazer um teste de interface que substitua os seus testes de unidade. Isso não é uma verdade, eles são complementares. São tipos de teste diferentes que você vai fazer para a sua aplicação. Você vai validar coisas diferentes. Então, procura focar, você como programador, como dev, procura focar mais em testar o seu código, ao invés de testar a funcionalidade final. Deixa para fazer esses testes de funcionalidade quando você tiver mais experiência com o teste, mais habilidade com os testes. E aí você vai ver que a coisa fica mais fácil.